Juízes capítulo 7, tem uma grande vitória aqui, e eu queria ministrar um pouco a respeito desse texto, para a gente aprender a obter vitória na vida, aquela vitória que Deus tem para nós. Juízes capítulo 7 é um texto conhecido, é a batalha de Gideão contra o exército dos midianitas, né? E a princípio ele está com 32 mil homens, mas Deus fala é muita gente, e você sabe a história, ele luta apenas com 300 homens, e com apenas 300 homens ele vence aquela luta que, humanamente falando, era impossível, mas Deus trouxe o livramento, Deus trouxe a bênção. E Juízes capítulo 7, a partir do versículo 7 também, e hoje é 7/7 também, né? Não, hoje é 8 já? Hoje, 7/6, então não deu certo, então desculpa, vamos lá. Também não ia nada a ver, né? Vamos lá. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço, pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço, pura, até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todo o povo do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou assim, estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu nas imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocarei a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Pai querido, esta é a tua palavra, viva, santa, bendita, poderosa, que é capaz de mudar as nossas vidas, ó Deus. Homem não muda homem, mas o Senhor, através da tua palavra, tem esse poder. O Senhor conhece cada um aqui, e eu creio que há pessoas aqui que precisam de uma palavra hoje, Senhor, que venha de alguma forma abençoar o seu coração, aquietar a sua alma. Deus, usa-me nessa noite como boca do Senhor nesse lugar, como instrumento do Senhor, para ser bênção aqui, Pai querido. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, a partir de hoje, desenhar novas coisas, que o Senhor possa abrir o céu sobre nós e nos abençoar, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Você sabe que um dia uma moça estava conversando com a sua vozinha, e a sua vozinha, dessas crentes bem pentecostal, assim, de antigamente, né?
E a menina falou para a avó: vó, eu estou achando que o diabo está querendo o meu casamento. E a vozinha falou assim: filha, nem você quer esse casamento, você acha que o diabo quer esse casamento? Aí a velhinha, a teologia dela, né, começou a dizer: mania de crente achar que o diabo quer carro, que o diabo quer... A verdade é que o inimigo, irmãos, ele quer de alguma forma tirar a nossa alegria, tirar a nossa força, tirar o nosso ânimo, tirar os desejos, que é a nossa força. Quantas coisas Deus coloca no nosso coração, e muitas vezes o inimigo quer o quê? Quer esfriar isso, quer fazer com que você não avance, quer que você não acredite que o melhor de Deus está chegando, que coisas novas, novos começos, tanta coisa boa tem Deus para fazer nas nossas vidas, e aí ele traz essas lutas para jogar um balde de água fria nas nossas vidas. O texto que nós lemos fala do povo de Israel, que estava vivendo um momento, aliás, era a dinâmica desse tempo de Juízes, eles viviam altos e baixos na presença de Deus. Eles ficavam em uma boa, aí eles se esqueciam de Deus, vinha o juízo, eles se lembravam de Deus, esqueciam de Deus novamente, vinha o juízo, lembrava de Deus, e durante muitos anos, eles ficaram vivendo esse ciclo. Estavam bem, aí esqueciam de Deus. Aí vinha o juízo. Aí eles lembravam de Deus. Aí esqueciam de Deus. Sempre esse ciclo. E talvez você conhece alguém assim. Possivelmente você pode ter olhado para essa pessoa hoje, pela manhã, no espelho. E quem sabe essa pessoa está sentado aí no lugar onde você sentou hoje. Olha que coisa, né? Por quê? Porque às vezes quando as coisas estão indo bem, a saúde está bem, a vida está navegando em vento e polpa, nós também esfriamos, nós também tiramos o pé, não oramos mais, não buscamos mais, não nos consagramos mais, vamos esfriando o nosso coração. E Israel estava nesse momento, frio, gelado, longe de Deus, vivendo um dos piores momentos da história dele. E os midianitas então cercam o povo de Deus, e Deus então levanta um homem chamado Gideão. Deus chama alguém para mudar o quadro, e é dessa forma, irmãos, que Deus continua fazendo. Se existem coisas na sua vida que não estão bem, coisas que precisam de mudança, é você que Deus quer levantar. Alguém me disse esses dias: pastor, em casa só eu. Falei: ótimo, é você que Deus vai usar para fazer algo naquele lugar. É dessa forma que Deus trabalha. Então Deus levanta Gideão para mudar esse quadro, para trazer uma nova configuração para a vida desse povo. E Gideão então é esse alguém que vai mudar o cenário, que vai trazer um colorido novo para essa nação. E Gideão então vai ter que aprender algumas coisas, e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. 3 coisas para nós aprendermos nessa noite, para a gente refletir, meditar e pensar um pouco mais sobre isso. Se nós queremos ter vitórias, irmãos, na nossa vida, vitória com Deus, é claro, nós precisamos operar de acordo com os métodos de Deus. Diga comigo: eu preciso operar com os métodos de Deus. E aí é difícil, porque Gideão, quando ele faz a contagem para lutar contra os midianitas, ele descobre que tem 32 mil homens, e ele fala: puxa, é pouco. E Deus vem e fala assim: é muito. Como assim? Matemática, Deus, 32 mil é menos do que uma areia, né? Os midianitas eram como a areia do mar, é muita gente, não vai dar certo. Deus falou: é muita gente. E aí Deus falou assim: você fala para aquele povo, quem for covarde, quem for palmeirense, fica tudo do lado. Estou brincando. E aí, quando eu falo isso, os irmãos da Mancha Verde já querem arriscar meu carro. Calma, gente, é uma brincadeira. E aí, os covardes, e eu fico impressionado sempre quando eu lembro dessa história, porque
Eu poderia até não lutar, mas eu cairia no negócio de beber água. Não, mas eu jamais iria assumir que eu era covarde. Porque a Bíblia diz que 22 mil homens assumem. Você que é homem aqui, que vai se reunir quando amanhã? Os homens? Segunda? Fala a verdade, assumir, eu sou um banana. Difícil, né? 22 mil assume que era covarde. Depois teve outra coisa que Deus pediu para que eles fizessem. Por fim, você sabe a história. Apenas 300, menos de 1% do efetivo inicial. Deus estava dizendo para Gideão, ensinando Gideão, que para ele mudar uma história, um quadro, para que ele realize o seu querer, Deus não precisa de multidão, irmãos. Deus, ele precisa de alguém, de uma pessoa. Deus não precisa de muita gente, não. Nós que somos apaixonados por... a gente acha que restaurante bom é que está cheio, o médico bom é aquele que tem agenda para daqui 6 meses, mas... eu aprendi, irmãos, nesses anos de ministério, que Deus não nos dá vitória no mundo espiritual se nós usarmos as metodologias carnais. Tem um jeito de Deus. É como Naamã, que chega diante do profeta, e ele achando que o profeta ia pôr a mão nele, que ia ungir ele, que ia fazer alguma coisa. Não. Deus falou através do profeta, desce e você vai se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Ele fala, mas que conversa é essa? Que conversa é essa? Aí alguém falou, poxa, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Não, está ok. E aí quando ele se sujeitou ao método de Deus, a Bíblia diz que a cura chegou. Deus tem um jeito de fazer as coisas. Pedro um dia também estava pescando, pescou a noite toda, não conseguiu pescar, o mar não estava para peixe. E no outro dia pela manhã, frustrado, cansado, lavando as redes, Jesus, que não era pescador, que não conhecia daquilo, olha para ele e diz, volta lá e joga a rede novamente. Ele podia dizer, mas peraí, eu sou profissional nisso, eu sei o que eu fiz, hoje, agora o horário já piorou, não é... Mas a Bíblia diz que ele se submete à palavra de Jesus, ele fala, sobre a tua palavra, do seu jeito, eu vou fazer. Talvez, irmãos, nós não estamos tendo vitórias na vida, é porque nós estamos fazendo do nosso jeito, e do nosso jeito não funciona, é do jeito de Deus. Você pode dizer isso para a pessoa do lado, é do jeito de Deus. Eu conheço essa história de um seminarista que foi convidado para pregar numa congregaçãozinha que está começando assim, nessa de garagem assim, e o pastor falou para o seminarista, você não quer pregar? Serão 3 noites e a gente está precisando de um avivamento. E o seminarista falou, eu vou, com certeza. E ele preparou as 3 mensagens. E quando terminou, ele falou, mas eu preciso preparar um apelo. Como é que faz um apelo? E ele, sem saber como fazer um apelo, ele chamou outro seminarista e falou, como é que faz um apelo? Rapaz, o apelo é a parte mais fácil da mensagem, é o apelo. Mas como é que faz? Você faz o seguinte, você manda todo mundo fechar o olho. E aí você fala, quem gostaria de aceitar Jesus? Está todo mundo de olho fechado. Aí você fala assim, Deus abençoe você. E aí eles vão falar, porque ninguém quer ser o primeiro. Então, e falou, rapaz, é assim, é estratégia. E ele foi, umas 60 pessoas na garagem, pregou a palavra, na hora de fazer o apelo, ele falou, gente, fecha os olhos agora, por favor, todo mundo de olho fechado. Deus quer que todo mundo feche o olho. Falou, quem gostaria hoje de entregar a vida para Jesus? Aí ninguém levantou a mão e falou, Deus abençoe você. Quando ele falou isso, o pastor, aleluia, glória a Deus, que bênção. E a igreja também glorificando a Deus.
E ele falou, onde está a segunda pessoa que gostaria de... Mas não tinha nem a primeira. E ninguém. Quando acabou o culto, o pastor correu e falou, quem foi que aceitou Jesus? Que a gente está orando faz mais de 3 meses que ninguém aceita Jesus. Hoje alguém aceitou. Quem é que aceitou Jesus? Ele falou, rapaz, estava por aqui. Irmãos, fazer a obra de Deus do nosso jeito, nós vamos fracassar. Quantas pessoas eu atendo e eu falo sempre isso? Vocês tentaram do jeito de vocês. Será que não está na hora de você tentar do jeito de Deus? Quem sabe, há tantas coisas que você sabe que Deus já falou para você. Faz do jeito de Deus. Faz aquilo que Deus está pedindo, faz aquilo que Deus está colocando no teu coração. Deixa Deus dar a vitória para você em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto aqui de Gideão, que obteve essa grande vitória, é que nós precisamos, irmãos, eu coloquei aqui conectar a nossa audição à voz de Deus, ser sensível à voz de Deus. O versículo de número 10 diz que Deus fala com ele, porque Gideão ele é um camarada, como é que eu posso dizer, não vou dizer teimoso, mas porque tem crente que fica pedindo um monte de sinal para Deus, né? Até tem uma história, eu não sei o quanto é verdade, diz que teve um irmão que queria muito uma namorada e não conseguia, ninguém queria ele para namorar. E ele, buscando a Deus, já a campanha, já tinha feito 400 quarta-feira, já tinha ido na Universal, Vale do Sal, Fogueira Santa, tudo o que você pensar ele já tinha feito e nada de arrumar uma namorada. E aí diz que um dia ele, cansado, chegou na igreja, sentou-se no altar, e falou, Senhor, eu não aguento mais, me dá um sinal. Um sinal, Deus. A primeira mulher que entrar nessa igreja, eu vou entender que o Senhor é minha varoa. Quando ele olhou, era uma irmã feia, ele falou, Senhor, eu estou falando sério, Deus. Não é hora de brincar. E a gente fica pedindo sinais. Deus, Gideão é assim. E Gideão, Deus falou para ele assim no versículo 10, se você ainda está com medo, cara, porque Deus já tinha dado todo tipo de sinal para Gideão. Se você ainda está com medo, desce no arraial, pega o teu garoto lá, o auxiliar dele, chamava Pura, vai até a tenda, vai até o arraial dos filisteus, vai até o campo do inimigo, e eu tenho um recado para dar para você através desse povo lá. Então, Gideão, ele ouvia Deus falar com ele. E talvez, no mundo de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta coisa que acontece no nosso dia a dia, talvez o que está faltando para mim e para você é ouvir Deus, porque Deus continua falando. Deus continua manifestando a sua graça, Deus usa pessoas para falar, mas será que a gente está disposto a ouvir Deus, a ajustar o nosso GPS com a voz de Deus? Deus ele tem um caminho, Ele ensina o caminho para mim, para você. Deus ele tem as portas necessárias, as portas que você precisa, que Ele abre para você. Deus pode fazer isso. Mas será que você está sensível? Que às vezes você acha que você sabe o caminho, mas é Deus que sabe o caminho. É interessante que às vezes eu venho para Piracicaba, eu sou daqui, sou natural daqui. Eu trabalhava de cobrança, conheço mais do que muita gente aqui. E às vezes eu estou andando com algum amigo, até o Aquiles, às vezes ele quer ensinar caminho para mim. Eu falo, viu, dá licença? Eu sei o caminho. E às vezes a gente está brigando com Deus assim também, eu sei, mas não. Deus, ele sabe o caminho melhor para nós. É Ele que sabe os planos que Ele tem para a nossa vida. Então nós temos que ouvir a Deus. Quantas vezes Deus fala, olha, você precisa ser dizimista. Aí você está anos na igreja e você não é dizimista. Quantas vezes Deus está falando, você precisa perdoar, mas você não perdoa.
Você não faz, parece que você escolhe a rebeldia, a teimosia, achando que você sabe o que é melhor para você, e aí a gente adia a vitória de Deus, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, não se concretiza algumas coisas na nossa vida. Por quê? Porque a gente não anda de acordo com a voz de Deus. E sempre que você caminhar ouvindo a voz do Senhor, Deus vai dar a você a graça de transformar até mesmo um campo de batalha num lugar de adoração. Porque a Bíblia diz que quando ele estava lá no meio dos filisteus, quando ele ouve aquilo, a Bíblia diz que Gideão se levanta as mãos para o céu e adora o Senhor. No meio dos inimigos, Gideão adora o Senhor. A terceira coisa que eu entendo nesse texto aqui, é que além de ouvir a voz de Deus, eu preciso agir ao ouvir a voz de Deus. Você já vai entender. O que falta para a maioria de nós, não é conhecimento, é prática, é proatividade, é ação, é atitude. Hoje nós temos livros de tudo, informação, Bíblia, você tem Bíblia de tudo, Bíblia do corintiano, Bíblia do Macalister, de tudo. Mas será que você está praticando? Talvez você já ouviu, ou você já saiu de uma igreja dizendo assim, nossa, essa palavra foi para mim. Esses dias alguém me mandou uma mensagem, pastor, o senhor está sabendo o que está acontecendo na minha casa, né? Eu falei, não, irmão, como assim? Não, pastor, não precisava ir ninguém na igreja, a mensagem inteira foi para mim. Ok, legal, mas o que é que você vai fazer então? Você ouviu a voz de Deus, que bom, mas qual a atitude que você vai tomar? Tem um pregador norte-americano chamado Robert Madu, ele é pastor no Texas, e ele tinha que pegar um voo e ir para Atlanta. O voo era de madrugada, ele chegou no aeroporto, no estacionamento, o aeroporto fechado. Ele sentou no capô do carro, ficou olhando. Que estranho, será que está tendo algum movimento, alguma greve? Será que os caminhoneiros parou? O que está acontecendo? E ele pegou a mala dele e foi chegando perto do aeroporto. Ele viu que tinha pessoas lá dentro, e quando ele chegou na porta do aeroporto, automaticamente uma porta abriu. Uau. Ele entrou no aeroporto, foi no guichê, falou, está tudo bem? Ele falou, não, os voos está tudo ok, fez o check-in, foi para o banheiro, e ele estava lá no banheiro. As mulheres não sabem como é banheiro de homem não precisa sentar, e quando ele deu um passo para trás, automaticamente, a descarga, ele olhou para aquilo e falou, meu Deus, que maravilhoso, as coisas estão fáceis para mim hoje. E ele foi lavar a mão, procurou a torneira para abrir, e falou, mas que estranho, mas Deus está sendo tão maravilhoso comigo, vou pôr a mão aqui. Quando ele pôs a mão aí, a água começou a sair. Ele lavou a mão. E talvez você esteja dizendo assim, pastor, será que esse caipira, ele não sabe que existe agora sensor de presença, que à medida que você vai se movimentando, esses sensores são ativados? É claro que ele sabe. Mas ele também sabe que se ele tivesse sentado no capô do carro, olhando, e não tivesse ido em direção ao aeroporto, ele perderia o voo. O que eu estou querendo dizer com essa história, irmãos? É que aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida de vitória, começa a partir do momento que você dá um passo. Não basta apenas ouvir, mas agir de acordo com o que você ouviu, acreditar nessa palavra, tomar a decisão. O que é que você vai fazer? De repente você está com um problema aí no seu casamento, não quero entrar na sua mensagem, mas
que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer com relação a isso? Qual é a sua decisão? Porque Deus ele vai abençoar aquilo que a gente faz. Aquilo que você, não, nós vamos começar a ler a Bíblia dentro dessa casa, a gente vai orar dentro dessa casa, a gente vai fazer culto doméstico dentro dessa casa, a gente vai começar a buscar a presença de Deus dentro da nossa casa. Toma uma atitude. Não fique, tem gente que fala, não, pastor, ele sabe que está vivendo uma vida errada, uma vida pecaminosa, e ele fala, não, pastor, eu estou saindo dessa vida, mas eu estou saindo devagarzinho. Não! Saia com tudo, rompa com tudo, em nome de Jesus, toma uma decisão, ouça a Deus, e quando você ouvir a Deus, o sentimento de medo, quando você começa a dar um passo, as portas vão se abrindo automaticamente, as prisões vão sendo abertas, Deus vai agindo, Deus vai escancarando portas para nós, mas está na atitude nossa, no passo que a gente precisa dar, queridos. Se Gideão ficasse lá, não, vamos lá, gente, vamos subir, vamos gritar, vamos fazer alguma coisa. O que a gente não pode é ficar parado. Talvez o seu coração esteja cheio de medo. Porque sempre que a gente está vivendo uma situação difícil, a gente acha que é o fim, que não tem jeito, que é maior do que nós. Mas sabe, amados, um dia Davi ouviu a voz de Deus e decidiu lutar contra o gigante. As pessoas tentaram impedir ele, dizendo, olha, você não pode, você é isso, você é aquilo. Mas ele tinha ouvido a voz de Deus. E ele disse assim, olha, eu vou lutar contra esse gigante. Por quê? Porque eu já matei um urso, eu já matei um leão, e assim como matei o urso, matei o leão, eu vou matar esse gigante também. O que Davi estava falando? Essa situação para mim não é nova não, eu já vivi isso outrora, não é mais um animal, não é mais um urso, não é mais mas a situação é a mesma. O que Deus está dizendo? Que o que você está vivendo hoje talvez seja difícil, mas você já venceu no passado, e você vai vencer novamente em nome de Jesus. Talvez não é a mesma figura, talvez não é o mesmo inimigo, mas assim como Deus deu vitória para você lá atrás, Deus vai dar vitória hoje em nome de Jesus. Essas histórias, queridos, eu sempre digo isso, que estão escritas na palavra de Deus, elas não é apenas de fundo histórico, é para a gente olhar para uma história como essa, de impossibilidade, e dizer, assim como Deus foi com Gideão, Deus vai ser comigo em nome de Jesus. Eu creio que eu vou ver a bondade do Senhor. Eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que o meu filho tem jeito. Eu creio que o meu casamento tem solução. Eu creio. Amém, queridos? Mas a gente precisa caminhar. Quando a gente ouve a voz de Deus e colocar em prática. Porque o milagre está na ação, irmãos. O milagre não está quando você está de braços cruzados, chorando. Não, o milagre está quando você se desloca. É aquela história que Jesus libera uma palavra para aqueles leprosos. Vão lá, vão até o sacerdote, se lavem e vão até o sacerdote. Jesus podia ter falado para eles, sejam curados, eles seriam curados naquela hora. Mas Jesus não fez isso. Jesus deu uma palavra, vão até lá. E a Bíblia diz, indo eles... Quando eles estavam indo, o milagre aconteceu. Quando eles estavam andando, o milagre aconteceu. Você viu aqueles 4 leprosos também. Quando eles estavam andando, quando eles foram em direção ao acampamento do inimigo, eles falaram, não, se nós vamos ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for para a cidade, a gente vai morrer. Vamos levantar, vamos fazer alguma coisa. E eles se levantaram. Aleluia. É isso que é a atitude desses homens aqui. Eles eram 300, eram menores, mas eles se levantaram. Deus está dizendo para nós hoje, é tempo, igreja, de nós nos levantarmos, crendo que o Senhor é conosco. Irmãos, deixa eu contar um exemplo para vocês aqui. Já está indo para 6 anos que eu estou em Campinas. Quando eu cheguei na nossa igreja, a primeira coisa que eu vi na igreja, a igreja é uma igreja antiga,
que o chão era horrível, o piso velho, gasto. E a igreja, irmãos, a igreja fala um pouco de nós. Se a igreja é bonita, é um povo bonito. Amém, gente? Amém. Aliás, agradeço os irmãos, porque eu pedi para que hoje não entrasse ninguém feio aqui. Eu falei, os feios vocês proíbem, só deixa quem é bonito. Então você entrou porque você passou no teste. Eu olhei para aquilo e falei, poxa vida, vamos trocar esse piso. Eu reuni a diretoria, falei, irmãos, vocês viram como o piso da igreja é feio? Falei, pastor, vimos. Vamos fazer alguma coisa, gente? O chão da nossa casa é tão bonito, o chão da igreja vai ser feio assim? Falou, pastor, é que nós temos um sonho de nós construirmos, ampliarmos a nossa igreja. Para que gastar dinheiro no chão, se a gente vai gastar na ampliação? É verdade. Acreditei na conversa dos irmãos. Deus já tinha colocado no meu coração. Passou um ano, o chão mais feio e nada de ampliação. Passou 2 anos, o chão mais feio e nada de ampliação. Passou 3 anos, 4 anos. Eu entrava para aqui, irmãos, parece que o inimigo queria pegar eu. Ou eu queria pegar o inimigo. Eu olhava para aqui, meu Deus. Falei, não. E eu não tenho homem nesse mundo que vai parar eu vou pôr piso novo nessa igreja, a igreja vai ficar mais chique que o templo de Salomão. Nós vamos pôr um piso da hora. Cheguei, liguei para um, liguei para outro, liguei para um advogado do Rio de Janeiro, falei, você dá tanto, ele dou tanto, peguei dinheiro de fora, nada da igreja. Cheguei, reuni a junta, falei, irmãos, arrumei dinheiro, nós vamos pôr piso, vamos pintar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e tal, não vai sair dinheiro da igreja, é um dinheiro de fora, amém? Podemos começar? Todo mundo, amém, pastor, amém, dinheiro de fora, né? Amém, amém. Mas teve um que falou assim, mas pastor, não é melhor pegar esse dinheiro e guardar? Pá? Falei, irmão, não é para isso, é para a gente. Já vai fazer 2 anos quase que a gente já pôs o piso, não começamos a obra ainda. Mas o piso foi colocado. Por quê? Pastor, mas de onde surgiu o dinheiro? Irmão, Deus faz um milagre. Mas por quê? Porque alguém se levantou. Quem está entendendo? Amém. Não adianta você ficar reclamando do seu casamento, reclamando do seu comércio, reclamando do governo, reclamando. Se levante. Faça alguma coisa. Acenda a luz. Quem está entendendo? Amém. Quando você se levantar, Deus vai usar esse levantar seu para fazer milagres na sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus, vamos ficar de pé, irmãos. É 9h10, mas o meu relógio está errado, irmãos. É 8h50, viu, bom? Se dedar eu para o Aquiles. Meu Deus. Vamos orar, gente? Quem sabe existe alguma coisa que você precisa fazer, que você sabe. Algo que você precisa começar, meu irmão. Talvez você não saiba como, talvez você não tenha um recurso, talvez, mas você fala assim, pastor, eu vou me levantar. Talvez você esteja sozinho, talvez você não sabe de que jeito, mas hoje à noite, ao ouvir uma história como essa, se você não se inspirar, meu irmão, fica difícil, porque um povo com apenas 300 pessoas, venceram um exército muito numeroso. Assim como Deus fez no passado, Deus vai fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Pastor, eu vou me levantar. Talvez é uma situação na sua casa, nas suas finanças, seu ministério, não sei, alguma área da sua saúde. Você sabe que você precisa se levantar. Se Deus falou com você hoje, não vou pedir para ninguém fechar o olho, mas se Deus falou com você, eu queria pedir a gentileza, saia do seu lugar. Não tem melhor lugar, irmãos, para nós estarmos do que o altar de Deus.